Tito, capítulo 2, versículo 1. Peço que você acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Amém? Oremos mais uma vez. Pai soberano, diante de Ti nos colocamos mais uma vez em oração, suplicando por Tua graça e pela ação do Teu Santo Espírito, para nos conduzir na compreensão, fé e aplicação deste capítulo, e que o Senhor nos conduza aos pés de Seu Filho Jesus, onde podemos encontrar redenção. Assim oramos no nome dEle. Amém. Ontem, no capítulo 1 de Tito, vimos que uma igreja santa é uma igreja que vive na esperança da vida eterna, anunciada por pastores, presbíteros irrepreensíveis, que silenciam os falsos mestres e seus falsos ensinamentos. Nós precisamos de pastores irrepreensíveis, urgentemente. Mas talvez uma pergunta que surja diante disso é: qual é o trabalho deles? Qual é a principal tarefa de presbíteros irrepreensíveis? Onde nós veremos o maior fruto de seu ministério? Quando é que nós podemos dizer que um pastor está fazendo bem o seu trabalho? E, olhando para a igreja, como saberemos que essa igreja está se submetendo ao pastoreio destes pastores irrepreensíveis? Bom, Tito tinha uma dupla missão em Creta. Capítulo 1, versículo 5 nos diz que, em primeiro lugar, ele tinha que colocar em ordem as coisas restantes. Isso tem mais a ver do que simplesmente arrumar cadeiras num salão. Especialmente, o capítulo 2 mostra o que precisava ser consertado. Mas isso dependia da segunda missão: constituir presbíteros em cada cidade. Pastores que não só teriam um bom testemunho dentro de casa, no caráter, nas suas relações, mas também na sua competência. Competência na Escritura, prontos para ensinar os crentes e prontos para combater os que contradiziam a Escritura, os falsos mestres em Creta. E a segunda missão, levantar presbíteros, está intimamente ligada com a primeira. Quem colocou as coisas em desordem naquela ilha? O versículo 10 nos disse: porque existem muitos insubordinados, os falsos mestres, judaizantes, ímpios, como Paulo terminou o capítulo 1 mostrando, e eram gananciosos. Eles, com seu falso ensino, um falso evangelho, com as suas fábulas, com os mandamentos de homens, estavam pervertendo, desvirtuando a igreja, virando a igreja de ponta cabeça. E o que isso produziu na igreja? No versículo 13 o apóstolo Paulo falou: uma fé doente, uma fé enferma, uma igreja que, se não fosse repreendida severamente, continuaria doente. Então precisava de alguém que os exortasse, precisava de alguém que falasse com eles para que eles parassem de ouvir esses falsos mestres e esses mandamentos de homens e parassem de imitar essas vidas. A pergunta é: tá bom, nós vamos parar de ouvi-los, mas a quem nós vamos ouvir a partir de agora? Vamos parar de ouvir as fábulas, os sonhos, as visões, as profetadas. Vamos parar de ouvir os mandamentos de homens. Mas o que nós ouviremos? E de quem nós ouviremos isso? E o que isso vai produzir em nossas vidas? Bom, a resposta está nos presbíteros. Os presbíteros irrepreensíveis. Os presbíteros ensinarão a sã doutrina. Eles mostrarão o caminho a seguir. Nós temos visto que a carta toda de Tito, de Paulo a Tito, fala sobre uma liderança santa, no capítulo 1, que conduz toda a igreja a ter um viver santo, uma santa membresia, para que então,
no capítulo 3, essa igreja possa ter um santo testemunho no mundo. Tudo começa em casa. Se não mudar dentro do lar, se não mudar dentro da igreja, no mundo não vai testemunhar. Não testemunhará essa igreja. O capítulo 2 de Tito nos oferece uma lição principal, e a lição é a seguinte: uma liderança santa ensina com autoridade a sã doutrina e exemplifica sua prática para que toda a igreja faça o mesmo, por causa da graça salvadora de Deus em Cristo. Vou repetir: uma liderança santa ensina com autoridade a sã doutrina e exemplifica sua prática para que toda a igreja faça o mesmo, por causa da graça salvadora de Deus em Cristo. Sem a sã doutrina, uma igreja nunca será saudável, nunca será santa. Bom, então esse capítulo trata sobre a sã doutrina. E são 4 elementos da sã doutrina. O primeiro é sobre o seu ensino, como vimos no versículo 1. O segundo elemento é a sua prática, onde gastaremos a maior parte do nosso tempo, versículo 2 até o versículo 10. O terceiro elemento da sã doutrina é o seu fundamento, versículos 11 a 14. E por fim, a sua autoridade, no versículo 15. Então vamos para o primeiro aspecto da sã doutrina, o seu ensino. Olhe mais uma vez o versículo 1 de Tito, capítulo 2. Mas você, ou tu, porém, ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Aqui está o papel de Tito, e futuramente, dos presbíteros que ele levantaria naquela igreja. Homens irrepreensíveis que ensinariam, que falariam o que está de acordo com o ensino que produz saúde na fé. Sã doutrina significa isso. E nesta carta fica muito óbvio que para Paulo, sã doutrina diz respeito ao Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo prometido desde os tempos eternos e manifestado através da pregação apostólica. O Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem, morreu em uma cruz, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e reina soberanamente sobre todas as coisas. Esse é o santo Evangelho, a sã doutrina. Você prega o que está de acordo com a sã doutrina. É o que pastores, presbíteros devem fazer. Ensinar o bom e velho Evangelho. É o que serão cobrados no último dia. Portanto, se você é pastor, líder, seminarista, não desanime. Não se envergonhe de anunciar o Evangelho. Por mais que seja uma mensagem antiga, por mais que seja uma mensagem rejeitada nos dias de hoje, pregue o que convém à sã doutrina. Continue pregando o Evangelho. E nós como igreja, todos nós, não podemos cansar de ouvi-lo. Não podemos achar isso enfadonho e dizer: eu já conheço o Evangelho, me dê mais. Você quer mais? Mais do que o santo Evangelho que salva pecadores? É isso que a igreja precisa proclamar. É o que nós precisamos ouvir. O que é essa sã doutrina? O que esse Evangelho produzirá na vida de uma igreja? Bom, chegamos ao segundo aspecto da sã doutrina, a sua prática. Nos versículos 2 até 10, Paulo diz que a sã doutrina afetará o viver prático de todos dentro da igreja. E esse é o tipo de mensagem que fala com todo tipo de gente. Porque Paulo vai falar sobre os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, as mulheres mais jovens, os próprios líderes e também os escravos. Então tem aplicação para todo mundo, para todos nós. Paulo começa no versículo 2, falando sobre os homens idosos. Olha o que ele diz no versículo 2. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Bom, desse grupo dos homens idosos, é que Tito provavelmente selecionaria os futuros presbíteros daquela igreja. A palavra traduzida para homens idosos é a palavra grega presbíteros. Então no capítulo 1, Tito tinha de levantar esses homens. Por onde ele começaria? Ele oraria para os mais velhos. É de se esperar que os crentes de longa data
sejam mais maduros, sejam mais sábios, sejam mais experientes. Não é de se esperar isso? Mas é isso que acontece em todas as ocasiões. Quantos aqui não conhecem crentes de longa data que não são tudo isso que eu falei? Não são maduros, não são sábios. Quando um pastor chega em uma igreja, precisa procurar os homens mais experientes, mas quando vai até eles e não encontra irrepreensibilidade, onde deve procurar? Nos mais jovens. Pastores e líderes mais jovens são provisão de Deus para uma igreja, sim, mas são indício da falha dos homens mais velhos, por conta da sua experiência e maturidade em pastorear o rebanho de Cristo. Os homens mais velhos, como eles deveriam ser? Talvez esteja falando com alguém que assim, não se considera tão velho, mas eu acho que nesse grupo aqui, ou nos grupos do capítulo 2, eu acho que eu me encaixo aqui. Como deveria ser um homem piedoso? Um homem de cabelos brancos ou na ausência deles? Alguém muito vivido, alguém experiente, mas maduro na fé. Paulo diz, primeiro, que eles sejam moderados. A ideia é de alguém que é temperante, é sóbrio, tem autocontrole. Segundo, ele fala que sejam respeitáveis. Coisa mais feia no mundo é ver um homem mais velho que não é digno de respeito, com piadinhas sujas, gracejos indecentes. Não, o Evangelho não produz isso. Respeitáveis, eles conquistaram o respeito das pessoas pela sua piedade. Ele continua, que sejam sensatos, que tenham a mente sã, homens equilibrados, que não são precipitados, imprudentes, eles são sadios em seus raciocínios. Quarto, sadios ou saudáveis, em 3 áreas. Primeiro, na fé, homens que têm uma fé pujante em Jesus. Homens que você vê que mantêm a sua crença em Cristo vibrante, desde o começo até hoje. Segundo, saudáveis no amor. Obviamente, amor a Deus e amor aos outros. Alguém que é a personificação do amor, ou mais próximo que poderia se tornar disso. Quando eu penso em um homem idoso, eu lembro do apóstolo João, escrevendo as suas cartas. Quando eu leio 1ª, 2ª e 3ª João, a minha vontade é de abraçar João. Eu fico imaginando alguém de barba branca, experiente, calejado, mas que tem tanto amor para dar, tão carinhoso, tão amoroso. Eis um exemplo do que deveria ser um homem mais velho, transformado pelo Evangelho. Ele termina dizendo, sadio na perseverança. É alguém que continua perseverante na fé ao longo do tempo. Vêm as arguras da vida, as dificuldades, mas ele persevera. Ele é um modelo para a igreja, um modelo de como envelhecer bem. É isso que o Evangelho produz a homens que se entregam ao poder do Espírito, ao longo dos anos. Esse deveria ser o alvo de todos os homens aqui presentes. Deveria ser a meta de pais que estão criando meninos. Eu gostaria que meu filho fosse isso. Deveria ser o alvo de um adolescente, de um jovem que não se casou, de um jovem que acabou de se casar. Porque não adianta pensar em construir uma vida assim no final da vida. Vai dar muito mais trabalho. Porque lá no Sudeste nós temos um ditado, talvez ele funcione aqui também. Macaco velho não aprende truque novo. É uma vida inteira vivida daquele jeito. Dá muito mais trabalho mudar um homem mais velho no final da jornada do que no começo. Esse deveria ser o alvo dos homens. Triste é ver o tempo de vida em alguém, mas não haver maturidade espiritual. São os famosos homeninos. Homens que continuam meninos. Continuam pensando como crianças. Querem se divertir apenas. Não amadureceram por meio do Evangelho. Chegamos ao segundo grupo. E agora é a hora que os irmãos que foram cutucados por suas esposas possam cutucá-las. Porque agora ele vai falar das mulheres idosas. A partir do versículo 3,
até o início do versículo 5, o apóstolo Paulo fala sobre as mulheres mais velhas. Olha o que diz o texto, versículo 3. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem. Até aqui por enquanto, daqui a pouco a gente continua. Paulo agora se dirige às senhoras, às irmãs mais experientes, mais vividas, que elas tenham conduta reverente, é como ele começa. Sejam mulheres sérias em seu proceder, mulheres decentes. Segundo lugar, Paulo diz, não sejam caluniadoras, e aqui se você gosta de marcar a Bíblia, esse é o momento. Porque a palavra caluniadora vem da palavra grega diabolos. Você sabe quem tem esse nome, né? O caluniador mor, o acusador, o pai da mentira, o diabo. E uma irmã mais velha que não é transformada pelo Evangelho, mas continua sendo caluniadora, difamadora, maldizente, mentirosa, acusadora, fofoqueira, é alguém que está imitando não Jesus, mas Satanás. Não caluniadora. O Evangelho não produz esse tipo de mulher. Paulo continua e diz, não escravizadas a muito vinho. É feio ver um homem embriagado, caindo pelos cantos. Mas é muito pior ver uma mãe, uma avó embriagada. Porque muitas vezes o que sustenta um lar de um homem embriagado é a mulher. É a mulher que lhe dá banho, é a mulher que põe comida na mesa, é a mulher que cuida dos filhos ao longo dos anos. Mas e quando ela é a que se embriaga? Quem cuida da família? Paulo diz não. O Evangelho não produz isso na vida das mulheres de Deus. O Evangelho produz uma mulher sóbria, uma mulher que não é controlada por nada. E talvez você diga, eu não tenho problema com álcool, eu não tenho problema com drogas, mas você não consegue sair do TikTok, você não consegue controlar sua raiva, você não consegue controlar a tua língua, você é dominada pelos teus desejos, pelos pecados que assolam a tua alma. Uma mulher de Deus transformada pelo Evangelho não vai ser escravizada por nada, ela se controla. Ele continua e diz, o final do versículo 3, que sejam mestras do bem. Em outras palavras, sejam professoras. E talvez agora você diga, não, eu não sou professora da escola bíblica dominical. Mas isso não é só para professoras da escola bíblica dominical. Isso é para todas as mulheres mais velhas. Todas são chamadas a serem professoras. Professoras? Professoras do quê? Daquilo que é bom. Daquilo que é honroso, digno. Tá, mas a quem essas mulheres vão ensinar? Aí Paulo, no versículo 4, apresenta um outro grupo. Apresenta o terceiro grupo, que são mulheres, mas mulheres mais jovens. As mulheres mais velhas, transformadas pelo Evangelho, aprenderão ao longo do tempo a ensinar a quem? As mulheres mais jovens. Olha o que ele diz no versículo 4 e no versículo 5. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. As mulheres mais velhas devem ensinar o que é bom. O versículo 4 diz para quê? Para que instruam. E a palavra que Paulo usa aqui é que exortem seriamente, que tragam para perto e restaurem alguém que estava errado
e traz para o caminho certo. Esse é o papel das mulheres mais velhas. A quem elas farão isso? Qual é o seu primeiro ministério depois de seu lar? Essas mulheres mais jovens. É isso que Paulo diz no versículo 4. As jovens recém-casadas. E o que jovens recém-casadas precisam aprender? É muito curioso o que Paulo diz nesse texto. Primeiro ele diz que elas devem aprender a amar. Amar. Mas se tem uma coisa que as mulheres sabem fazer, é amar, não é? O homem que é chucro, que não dá um abraço, que não tem jeito com as palavras, as mulheres sabem amar. Não é o que Paulo está dizendo. Paulo diz: as mulheres mais jovens não sabem amar. Como assim não sabem amar? Aí ele piora a situação. Porque ele diz, elas devem aprender a amar primeiro o marido. Ah, tá bom, o marido a gente até entende, né? É difícil, recém-casada sofre, porque estava acostumada com o seu lar. E agora, tem um filhinho de mamãe, criado pela avó, com leite de pera, que tem um monte de costume que eu não vou fazer. E nós temos que aprender a viver juntos. Eu vou ter que me acostumar com o chulé desse cara. O jeito dele me irrita. Ele deixa a garrafa de água fora da geladeira, como se a pia fosse gelar a água. Não gela. A gente até entende que jovens recém-casadas devem aprender a amar o marido. É claro que é muito mais profundo do que isso. Devem aprender a amar o marido porque isso não é natural. Uma esposa que não aprende a amar o marido nunca amará o marido de maneira bíblica. Ela precisa de pessoas que a ensinem. Mas aí Paulo estica a corda. E ele diz que uma jovem recém-casada não só não sabe amar o marido, mas não sabe amar os filhos. Aí fica difícil, né? Quem você pensa que é para dizer que eu não sei amar o meu chuchu? O Júnior, a minha filhota, saiu daqui. Como você ousa dizer que eu não sei amar? Bom, ainda bem que é o apóstolo Paulo que está falando isso, né? Por isso ele começou a carta já dizendo quem ele era, representante de Cristo. Ao ler essas palavras é como se Cristo estivesse dizendo: você não sabe amar os seus filhos. Se você não aprender à luz do Evangelho, aos pés de alguém experiente e sábia, você vai continuar não amando os seus filhos de uma maneira bíblica. Vai amar de acordo com as suas preferências, do que você acha que é amor. Vai amar de acordo com o que os seus pais te ensinaram. Vai amar de acordo com o que o mundo diz é amor, mas não vai amar de acordo com o que o Evangelho diz que é amor. E a tendência de mães que não aprendem a amar os seus filhos de uma forma bíblica é ou idolatrar os seus filhos e torná-los deuses do lar, ou é ter fobia dos filhos e não querer ter filhos. O Paulo continua e diz no versículo 5 que essas mulheres mais velhas deveriam instruir as mais jovens a serem sensatas. Como elas, mulheres equilibradas, de mente saudável, mulheres que freiam os seus impulsos, os seus desejos, mulheres autocontroladas. Se elas não se disciplinarem, não aprenderão a fazer isso. Ele continua: ensine elas a serem puras, santas, mulheres honestas, castas. Isso é algo que se aprende, não é algo natural. Mas aí, o caldo fica ainda mais grosso. Boas donas de casa. Dependendo do lugar onde você estiver, as pessoas vão rasgar essa página da Bíblia e vão te acusar de um monte de coisa. Mas é isso que o Evangelho produz. O Evangelho mostra para uma mulher qual é a prioridade dessa mulher. O Evangelho mostra para ela que antes de se aventurar lá fora, ela deve olhar para o seu lar e ser boa dona de casa. E isso é algo que se aprende aos pés de mulheres sábias e experientes. Eu fiquei impressionado esses dias, minha esposa me mostrou. Hoje tem todo tipo de curso na internet, né? E ela me mostrou um que eu rio até hoje.
é um curso de como organizar a casa, de como limpar a casa. Eu falei, precisa de curso? Pois é, precisa de curso. Por que precisa de curso? E por que tem gente ganhando dinheiro? Como lavar a louça, como organizar a sua semana para cuidar do banheiro, do quarto, da alimentação. Por que precisa de curso? Por que tem gente ganhando dinheiro com isso? Porque a sociedade está mostrando que não há quem ensine. E a igreja é o celeiro desse treinamento. As mulheres mais velhas, experientes no papel de mulheres dentro de seus lares, investindo na vida das mais jovens, dizendo, não paga R$ 997 nesse curso não. Vamos ler a Bíblia juntas? Vamos tomar um café juntas? Eu acho que você está tratando a sua casa com desleixo. Você precisa melhorar algumas práticas. Que bênção é para uma igreja, mulheres sábias que investem na vida das mais jovens. Paulo continua e diz, bondosas, elas precisam aprender a serem amáveis, agradáveis, mas também sujeitas ao marido. Mais uma expressão que a nossa sociedade odeia ouvir. O evangelho não. Para o evangelho é natural. Ele acabou de falar com os mais velhos, mostrando que eles devem ser piedosos no lar. Se Paulo está falando com uma igreja, ele está falando com o marido e a esposa. Ele acabou de falar com o marido, faça a sua parte, você é o primeiro. Não fica cobrando a tua mulher, seja o primeiro. E aí então essa mulher olha para o marido se esforçando, e ela vai olhar como natural. Esse homem está assumindo o papel de líder, está assumindo o papel de pastor do nosso lar. Por que não? Por que não me sujeitar à sua liderança voluntariamente? Por que não me colocar debaixo da sua missão? Agora, quando o marido não faz o trabalho dele, fica muito mais difícil. Ainda assim, o evangelho chama a cooperar com a missão do marido. Tem um propósito, no versículo 5, o texto termina apresentando por que as mulheres mais velhas e as mais jovens deveriam fazer essas coisas. Olha o que diz o texto. Para que? O propósito é para que a palavra de Deus não seja difamada, não seja repreendida. Olha que interessante o que Paulo está dizendo. Quando mulheres cristãs não cumprem o seu papel no lar e na igreja, quando elas se deixam levar pelo estilo do mundo, não são só elas que serão difamadas. Não são só seu marido que será difamado, não são só os seus filhos e o seu lar que serão difamados. Paulo diz, a palavra de Deus é difamada. A palavra de Deus passa a ser alvo de repreensão. Porque o que o mundo vai concluir? Vai concluir o seguinte, esse evangelho que essa igreja prega não muda ninguém. Porque eu conheço essa mulher, eu sou vizinho dessa mulher, eu vejo como ela trata o seu marido, eu vejo como ela trata os seus filhos. Aqui dentro da igreja, ela é uma bênção, mas lá fora eu conheço e eu sei que o evangelho não muda ninguém, só muda dentro da igreja, porque lá fora ela continua sendo a mesma. Não é só ela que passa vergonha, o evangelho passa vergonha. Ou melhor, passa a ser difamado lá fora. Em quarto lugar, Paulo fala sobre os mais jovens. Ufa, até que enfim, as irmãs respiram agora. E agora cutucam os adolescentes. Versículo 6, Paulo fala com os mais jovens. Olha o que diz o texto. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os, para que em todas as coisas sejam moderados. Só isso. Não é possível. Não é possível que seja só isso. Deve ter mais alguma coisa. É só isso? Eu falo tanta coisa para o meu filho. Mas é tanta coisa assim. E a gente ouve tanta coisa, né, quando é filho. Não faz isso, não faz aquilo, faz isso, não faz aquilo. E aí Paulo tem a faca e o queijo na mão, para rasgar a alma dos jovens e dizer tudo que mamãe e papai queriam dizer. E só diz isso. Sejam exortados.
Os mais jovens, os solteiros. Essa palavra sempre trazia a imagem de um solteiro, porque ele já falou com um casado. Ele precisa ser exortado. Precisa ter alguém que chama ele para perto, para corrigi-lo, para instruí-lo, para encorajá-lo. Se ele não for, ele continuará tolo. Exorte-os para que em todas as coisas, em todas as áreas da vida, eles sejam moderados. Uma antiga versão traduz como criteriosos. Melhorou? O que é isso? O que Paulo está falando aqui? A palavra é muito profunda, traz a ideia de uma mente saudável, que tem autocontrole, que é capaz de frear as suas paixões, frear os seus impulsos, que não age no calor do momento, que pensa, que observa, que analisa e decide se vale a pena entrar naquela ou não. É tudo que falta nos jovens, né? Por isso o Evangelho transforma isso. O Evangelho é capaz de pegar um jovem tolo e transformá-lo em mais sábio do que os seus mestres. Não é o que o Salmo 119 diz? A palavra de Deus tem esse poder. Olha a continuação. Nos versículos 7 e 8, Paulo parece que ainda está falando com os jovens. Mas ele coloca uma outra pessoa nesse grupo. Tito. Olha o que diz nos versículos 7 e 8. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. O que significa um jovem ser moderado ou ser criterioso em todas as coisas? Parece que o significado é dado nos versículos 7 e 8. Paulo agora se volta para Tito, o quinto grupo da igreja. Tito era o representante apostólico na ilha. Ele seria o modelo para os presbíteros que seriam levantados. Então é óbvio que aquilo que Paulo está dizendo sobre Tito também se torna verdade sobre os presbíteros irrepreensíveis. Porque os presbíteros ensinariam a palavra de Deus à igreja. Então aqui Paulo está falando com os pastores, com os líderes. Olha o que ele diz: vocês, como exemplo aos jovens, sejam um modelo de boas obras. A palavra que Paulo usa para exemplo é a palavra que deu origem a protótipo no português. Você sabe, já trabalhou com fábrica em que tem um modelo, um exemplo a ser seguido? Quem trabalha com costura sabe disso. Tem o gabarito e tudo tem que sair de acordo com aquele padrão. E o que Paulo está dizendo para Tito é o seguinte: sabe quem vai ser o padrão de boas obras na igreja? Sabe quem é a régua, o gabarito a ser imitado? É você, o pastor, o presbítero, o líder. Exemplo de uma vida piedosa, uma vida que imita a Deus. Por onde eu começo? Bom, comece por aquilo que você mais fará como um pastor: o ensino. Estava comentando com os pastores na hora do almoço hoje, que quando eu entrei no seminário, eu nunca tinha lido um livro na minha vida. A Bíblia era o único livro que eu tinha lido. E eu não tinha associado ainda que ser pastor significa ser um professor. E no primeiro semestre, antes de terminar o primeiro semestre, eu cheguei para o meu pastor e falei: vou largar, esse negócio não é para mim. E ele disse: calma, aprenda a ler, aprenda a estudar, é possível. E aí certa vez eu vi, foi naquela ocasião, naquela época, eu vi um vídeo do John Piper. Conhece John Piper? Já ouviu falar? John Piper, um vídeo antigo dele, ele dizia assim: eu não consigo ler como a maioria das pessoas. Eu não consigo ler com uma velocidade além do normal. Eu não consigo ler apenas com a minha mente. Eu só consigo ler no ritmo que eu falo. Gente, quando eu ouvi aquele testemunho de John Piper, eu fiquei constrangido. Porque eu falei: eu consigo.
Eu só sou indisciplinado. Mas eu consigo ler mais rápido que John Piper. E se John Piper, lendo devagar desse jeito, chegou a ser quem ele é, eu não tenho desculpas. Aquilo que o pastor mais faz é ensinar. Se você quer um ministério pastoral, mas não gosta de estudar, saia desse negócio. Ou aprenda a estudar. Porque como é que você vai responder às dúvidas, às dificuldades, às lutas das pessoas? Como é que você vai, semana após semana, ensinar as pessoas, se você não sabe o que dizer? Se você não se afadiga na Escritura? Se você não é alguém que ama a palavra de Deus e se aprofunda na palavra de Deus? A primeira área em que você demonstra boas obras, no ensino. E o ensino, seja ele oficial ou não, a palavra pode significar isso. Seja de púlpito, seja num aconselhamento, num discipulado, numa visita. No seu ensino mostre integridade, pureza, honestidade, seja alguém íntegro naquilo que você fala. Segundo, mostre reverência. Que aquilo que sai da tua boca demonstre dignidade, honra, pureza. Não banalize o púlpito. Não banalize uma hora de aconselhamento com alguém. Você está falando em nome de Deus. Não brinque com isso. Ele continua no versículo 8. Linguagem sadia. Uma linguagem saudável que não destrói as pessoas, mas produz vida, produz saúde. Quantos não são aqueles que falam, eu quero ser pastor? E aí você pergunta, tá bom, por que você quer ser pastor? Porque eu amo falar, eu tenho o dom de repreensão, o dom do ensino. E aí quando você vai vasculhar a vida dele, ninguém aguenta ele ouvir ele, ninguém aguenta. Porque ele só produz confusão. Ele não consegue produzir edificação na vida da igreja. No ensino, tenha uma linguagem saudável. E ele diz, é irrepreensível, que o seu ensino não dê motivos de repreensão, de rejeição. Isso é muito interessante. Porque existem pregadores, pastores, que no púlpito colocam a sua opinião. E dizem, eu acho que a vida tem que ser assim, assado. Lembra que em Creta, os falsos mestres tinham um monte de mandamentos de homens. E quando você coloca os seus mandamentos, as suas opiniões, falando em nome de Deus, você coloca diante das pessoas a possibilidade de dizer assim, eu discordo, eu rejeito isso é opinião tua, eu não vou fazer o que você está dizendo. Como? Se o púlpito é o lugar em que Deus fala, não há interjeição, não há questionamento, não há rejeição, se foi Deus que falou. Agora, se o pregador colocou as opiniões apenas opiniões dele, aí nós temos um problema. Imagina uma igreja em que semana após semana as pessoas saem do culto e falam, eu discordo do pastor. Isso que ele falou funciona na casa dele. Como que essa igreja vai crescer? Por isso o trabalho é, no ensino, ter uma linguagem irrepreensível. A pessoa pode discordar, mas ela não pode dizer que não foi bíblico. Eu discordo, mas porque eu discordo do texto. Porque você pregou o texto para mim. É a opinião de Deus, e eu vi no texto. Qual que é o propósito disso? Olha o final do versículo 8. Para que, Paulo diz? Para que o adversário. Aqui Paulo coloca no singular. Pode ser uma referência a Satanás, o diabo, o inimigo. Mas também pode ser a referência a alguém na ilha. Alguém na ilha, que só observava os movimentos de Tito, esperando ele tropeçar, para devorá-lo, e tomar de volta o controle da igreja. A gente vai falar sobre isso amanhã. Eu sou muito mais tendencioso a imaginar uma pessoa, claro, influenciada por Satanás, é óbvio, mas uma pessoa, uma figura, uma casca, uma pedra no sapato de Tito. Tito, se você não manter a sua vida como modelo de boas obras, deixa eu dizer o que vai acontecer. O adversário vai falar mal, vai vencer. Mas se você mantiver o seu testemunho irrepreensível, principalmente no púlpito,
O adversário será envergonhado, não terá nada de mal a dizer a nosso respeito. Não é só a seu respeito. Quando você prega, você não representa apenas você, não representa apenas a tua igreja, você representa todos os pastores fiéis e bíblicos, você representa todas as igrejas fiéis e bíblicas desse mundo. Porque o mundo, quando vê um pastor falando besteira, o que o mundo diz? Está vendo? Todos os pastores são assim. É por isso que eu não entro numa igreja. Por isso é que jovens devem aprender a ser moderados, como Paulo disse no versículo 6. Porque quando jovens, e Paulo está colocando Tito nesse pacote, bem possivelmente tinha os seus 30, 40 anos. Quando jovens, pastores e líderes, jovens, se tornam repreensíveis, todo o restante da igreja sofre. Todos aqueles a quem eles representam sofrem. Eu não sei se você não se sente assim, mas quando eu vejo um pastor caindo em pecado, a sensação é de que todos os pastores caíram de alguma forma. A igreja sofre com isso, não sofre? Por isso Paulo está dizendo, jovens, vocês precisam ser exortados a serem moderados, a terem critério, terem autocontrole. As suas ações precipitadas, impensadas, afetam os outros. Um jovem que diz, a vida é minha, eu vou andar com essas pessoas, eu vou usar isso aqui, eu vou cheirar aquilo lá, e você não tem nada a ver comigo. Eu vou me entregar ao crime, sim. Eu vou fazer o que me dá na telha. Ele acha que ele está pensando só nele e que a vida diz respeito apenas a ele. Mas quando ele for preso, toda a família está presa junto com ele. Se ele for para um caixão, toda a família pelo resto da vida vai chorar amargamente pela partida daquele ente querido. Jovens, sejam moderados, porque as atitudes de vocês afetam todas as pessoas que amam você. Pastores, sejam moderados, porque a atitude de vocês reflete toda a igreja. E o adversário vai ter motivo para falar mal de nós. Paulo no versículo 9 fala sobre os servos. É o sexto grupo ao qual ele se refere. Versículos 9 e 10. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Servos, a palavra significa escravos. Naquela época, o Império Romano era composto de 60% em sua população de escravos. Pessoas que foram conquistadas em uma guerra, pessoas que se vendiam como escravas porque não tinham condições de sustentar a si mesmas e suas famílias. Pessoas que eram vendidas por seus senhores. Se você quiser saber a opinião de Paulo sobre a escravidão, leia Filemão. Filemão é a carta pastoral que resolve o problema da escravidão. O problema é que ao longo dos anos, na história, muitos crentes que até amavam o Senhor não leram Filemão direito. Muitas pessoas continuaram olhando para a escravidão como algo possível. Bom, Paulo não é alguém que vai levantar uma bandeira e sair fazendo marcha contra a escravidão. Em Filemão ele fala com o senhor de escravos. E ele diz, você passe a olhar para esse escravo como o seu irmão. Você não é melhor que ele. É parte da sua família. Trate-o como você me trataria. O que Paulo fez? Ele acabou com a escravidão. Ele acabou com a escravidão naquela casa. Mas e quando os senhores não são crentes? Como é que Paulo vai fazer? Bom, ele fala com os servos. Creta tinha muitos escravos. Escravos que tinham se convertido a Jesus. Então ele fala com os escravos. Quando vocês ouvirem o Evangelho, o que o Evangelho vai produzir em vocês? Obediência. Olha o versículo 9.
Sejam obedientes em tudo. E aqui, dadas as devidas proporções, as aplicações aos escravos podem ser relacionadas à nossa relação com o trabalho. Talvez você se sinta um escravo no seu trabalho. Certamente não é um escravo como era nessa época. Mas os princípios que Paulo trata aqui podem ser aplicados na vida do trabalho. Sejam obedientes em tudo, façam o seu trabalho, dando motivo de satisfação aos seus senhores, não motivo de raiva, mas sejam agradáveis. Como, Paulo? Ele diz no versículo 9, não sejam respondões. Não fiquem contradizendo toda hora o seu senhor. Não diga, eu não vou fazer isso. Mas você foi contratado para isso, não vou fazer. Aí depois domingo vai na minha igreja. Jesus te ama. Que tipo de crente é você? Não seja respondão. Sabe aquele funcionário que sempre retruca, nada está bom, tudo está errado, o chefe não sabe fazer nada. É você que sabe. Não sejam respondões. Versículo 10, olha lá que interessante. Não furtem. Não roubem. Eu nunca roubei nada no meu emprego. É mesmo? Nunca levou uma canetinha para casa? Nunca levou um utensílio? O chefe tem tantos. Nunca deixou algo se perder falando, olha quanto dinheiro eles têm. O que é esse saco de arroz aqui que caiu no chão? O que é aquela garrafa que estourou ali? O problema é dele, ele tem tanto dinheiro. Ele devia dar dinheiro para mim. Não é isso que o Evangelho produz na vida de alguém que trabalha. Não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade. Sejam fiéis, confiáveis. Deem provas de sua lealdade na prática. E o propósito, no final do versículo 10, ele diz: a fim de que, em todas as coisas, em cada atitude, em cada tarefa diária e ordinária, vocês manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. A ideia que Paulo está usando nessa palavrinha manifestem, é de ornamentar algo, adornar algo. Pense em um presente que vem com um embrulho. Você está oferecendo para as pessoas o presente do Evangelho. A sua vida mostra o Evangelho para as pessoas. E o embrulho é a sua atitude. O embrulho é o seu comportamento no trabalho. Agora, imagine que você tem o melhor presente do mundo e a loja fechou, você não tem onde comprar um embrulho. Aí você chega em casa e tem um pacote de pão engordurado. E você diz, não tem tu, vai tu mesmo. Você pega aquilo, embrulha, o melhor presente do mundo, e entrega para a pessoa, olha aqui, o melhor presente do mundo para você. A pessoa vai olhar para aquilo e fala, o que é isso aqui? Pode ser o melhor presente do mundo, mas eu não acredito. Porque o embrulho é o pior embrulho do mundo. As nossas vidas são o embrulho do Evangelho. E aí? Está embelezando o Evangelho? Está tornando ou mostrando para as pessoas o quanto o Evangelho é belo? Ou está deixando ele engordurado, fedido, sujo, por causa do nosso mau comportamento? O Evangelho afeta até mesmo o nosso trabalho. As coisas que fazemos repetidamente, coisas que são até enfadonhas. Mas essas coisas podem ser usadas como uma plataforma de evangelismo, através do nosso exemplo. Uma oportunidade de mostrar a patrões, até mesmo descrentes, de que o Evangelho transforma a nossa vida, apesar deles. E pode transformá-los também. Quem sabe Deus não alcança o seu patrão chato, ruim, descrente, pelo seu bom exemplo, pelo seu bom testemunho. Se isso não acontece, a nossa vida acaba sendo um mau testemunho do Evangelho. E nós acabamos tornando a beleza do Evangelho opaca. É como uma contradição, como é possível fazer isso? Bom, as pessoas vão olhar para o Evangelho e vão falar, tá bom, eu já ouvi isso em alguma igreja, eu já ouvi alguém pregando para mim, mas isso não tem beleza nenhuma, isso não produz vida, isso não é atrativo para mim, porque eu olho para a tua vida, e eu vou ser crente para quê? Para ser igual a você? Eu prefiro continuar bebendo a minha cerveja de domingo,
Eu prefiro continuar vivendo a minha vida porque eu tenho mais moral e ética do que você. Porque dentro do trabalho, você é pior do que todos aqui. Como é possível que eu queira o Evangelho? Esse é o segundo aspecto da sã doutrina, a sua prática. Chegamos ao terceiro aspecto, caminhando para o nosso final. É o seu fundamento. Nos versículos 11 até 14, Paulo fala do fundamento da sã doutrina. Porque, diz o versículo 11, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa, para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo, de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Por que um pastor deve ensinar a sã doutrina a uma igreja? Por que uma igreja deve praticar tudo o que nós vimos até agora? Por que você vai voltar para casa, mulher mais velha, homem mais velho, jovem recém-casada, jovem imprudente, pastor, trabalhador, por que você volta para sua casa agora, pensando em mudar a sua vida para se adequar a esse texto? Por que nós faríamos isso? Paulo diz no versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou, o favor imerecido de Deus veio à luz, se tornou visível, acessível a todos, ela traz salvação a todos os que creem no Evangelho. Por que faríamos tudo isso? Porque nós somos salvos da nossa cretinice, da nossa vida de cretense, pela graça. Mas tem mais, versículo 12, essa mesma graça não só nos salva, mas ela nos educa. A palavra que Paulo usa aqui, é a palavra que deu origem à pedagogia. A graça é uma professora, a professora graça nos ensina a fazer o quê? Olha, o ponto principal está na metade do versículo 12. Vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Esse mundo cheio de cretense, cheio de descrente, a graça nos ensina como uma professora a vivermos de maneira sóbria, de maneira saudável, moderada, de maneira honesta, reta, uma vida como Jesus, uma vida que busca o exemplo de Deus na prática, que imita a Deus, uma vida de piedade. A graça de Deus não só nos salva, mas nos ensina a viver. Por isso precisamos ouvir o Evangelho, porque ouvindo o Evangelho, semana após semana, somos ensinados a viver neste mundo. Como nós aprendemos a viver assim? No versículo 12 e no versículo 13, Paulo apresenta duas maneiras. Primeiro, ainda no versículo 12, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Algo que foi repudiado de uma vez por todas. Lá no passado, você deixou para trás a sua incapacidade de imitar a Deus, deixou para trás os desejos pecaminosos. Não há vida sensata, justa e piedosa nesse mundo de cretenses, se não nos lembrarmos que quando cremos em Jesus, a nossa velha vida de pecado foi deixada para trás, foi renegada. Quem ainda quer esse tipo de vida, quem ainda busca a vida de pecado, como antes, talvez nunca tenha sido liberto de fato. Mas a segunda maneira de viver nesse mundo, de forma sensata, justa e piedosa, está no versículo 13, olhando para o futuro. Primeiro eu olho para o passado, eu rejeitei tudo isso, não faz sentido voltar para essa vida. Mas eu olho para o futuro, versículo 13, aguardando, ansiosamente, constantemente trazendo à mente a bendita esperança, a vida eterna prometida por Deus antes dos tempos eternos, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Um dia Ele aparecerá, como prometeu, isso é uma certeza, olhe para esse dia, é isso que Paulo está dizendo. O detalhe aqui, quem é o nosso Salvador?
No versículo 10, Paulo disse que Deus era o nosso Salvador. Lembra disso? Para que os servos manifestassem a beleza da doutrina de Deus através do seu procedimento. Deus, nosso Salvador. Mas agora Paulo diz que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus também é Deus. O Evangelho afirma que Jesus é Deus, o Pai é Deus, e juntos eles trabalham pela nossa salvação. Não aceite nada menos do que isso. Hoje em dia tem muitos movimentos evangélicos que dizem: não, existe só um Deus. Mas e Jesus? Não, Jesus não é Deus. Ele foi criado em algum momento, ele é um anjo, o anjo Miguel. Mas assim, Deus ele não é não. Como não? Paulo está dizendo que ele é. Os testemunhas de Jeová gostam de mudar João capítulo 1, né? Mas esse texto eles não mudaram, não, tá? Na Bíblia deles, está dizendo que Jesus é o nosso Salvador. Jesus é Deus. O Evangelho diz isso. Não aceite menos do que isso. Não há vida sensata, justa e piedosa nesse mundo, se não olharmos para o futuro, para a nossa verdadeira esperança, para o nosso verdadeiro lar. Nós temos uma viva esperança, e nós não podemos perdê-la de vista. Tudo isso aqui é passageiro. A injustiça no trabalho, as dificuldades no lar, tudo isso passa. Olhe para a bendita esperança, a manifestação do nosso Salvador. E o que foi que garantiu isso? Versículo 14. A graça de Deus se manifestou quando Ele, o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, deu a si mesmo por nós, como um sacrifício voluntário, para morrer em nosso lugar, com dois propósitos, diz o versículo 14: nos remir, ou nos redimir. A palavra significa comprar de volta, de toda iniquidade. A iniquidade é a condição de quem não conhece a Deus. Segundo, Ele se deu por nós, para purificar, para tornar limpo, para habilitar para si mesmo um povo exclusivamente seu. E esse é o significado mais básico da palavra santo: separado, dedicado exclusivamente para alguém. Ele se deu por nós para nos tornar um povo assim, dedicado, zeloso pela prática de boas obras. Tem uma historinha que ajuda a lembrar disso, e talvez você já está quase dormindo, aí é hora de acordar com a historinha. Certa vez um menino fez um barquinho de papel. O barquinho era lindo, maravilhoso, uma obra de arte, para ele. E ele ficou tão orgulhoso daquele barquinho, e ele foi colocar no rio. E ele colocou no rio e ficou observando o barquinho sendo levado pelo leito do rio. E ele foi acompanhando, todo orgulhoso. Até que em uma das curvas do rio, o barquinho sumiu de sua vista. Havia uma queda de água. Então ele saiu correndo para ir atrás do seu barquinho. E quando ele chegou lá, do outro lado, ele encontrou o seu barquinho, mas nas mãos de um outro menino. O menino disse assim: esse barquinho é meu, eu que fiz, devolve. O menino que encontrou o barquinho disse: não, eu vi ele descendo aqui no rio, você não estava junto com ele. Ele é meu agora, eu achei. Achado não é roubado. Quem perdeu foi relaxado. O menino que fez o barquinho ficou tão triste. Ele disse: não, essa é minha obra de arte, é minha obra-prima, eu preciso levar ele de volta para casa. Ah, eu não dou não. Mas e se eu te pagar? E se eu comprar de você? Ah, eu gostei da ideia. Eu não tinha nada mesmo, vou sair com alguma coisa. O que você tem aí? Eu tenho algumas moedinhas, é tudo que eu tenho. Tá bom, eu aceito isso. E então, o menino que fez o barquinho, deu suas moedinhas e pegou seu barquinho de volta. E ao voltar para casa, com aquele barquinho nas mãos, ele disse com lágrima nos olhos: ó, querido barquinho, eu te criei e você se perdeu, mas eu te encontrei e te comprei de volta, e agora você é meu 2 vezes. Essa não é a história do Evangelho? Deus nos criou para Ele, nos perdemos no curso deste mundo, na iniquidade de nosso próprio coração. O pecado nos amarrava. Por isso Deus enviou seu Filho ao mundo,
nos dando tudo o que tinha, para nos comprar de volta. E hoje, depois da obra de Jesus, Deus diz para mim e para você: você é meu 2 vezes. Eu te criei e te comprei de volta. Para quê? Para ser um povo dedicado à prática de boas obras. É por isso que a sã doutrina transforma a nossa prática. Não só porque devemos mudar, mas porque é possível. Nós fomos libertos, fomos tirados do curso do rio, fomos tirados da escravidão, fomos habilitados para a piedade. É possível. Esse é o fundamento da sã doutrina. Chegamos ao final. O 4º aspecto da sã doutrina, sua autoridade. Versículo 15. Ensine estas coisas. Também exorte e repreenda com toda a autoridade. Que ninguém despreze você. Tudo isso que Paulo disse, desde o começo do capítulo, deve ser dito por meio de exortação. E por meio de repreensão. Um pastor, um presbítero, um líder, não deve se envergonhar do trabalho de pregar a palavra. Não deve pedir desculpas, porque ele ensinou a Escritura. Não deve ter de se desculpar porque ele exortou, repreendeu um pecado. É o seu trabalho. Se ele não é apto para isso, ele tem que desistir do ofício. Porque a qualidade é essencial. Vimos no capítulo 1, versículo 9, que o presbítero seja apegado à palavra. Ele não deve se envergonhar disso. Hoje em dia tem igrejas que colocam o pastor para fora, porque ele abre a Bíblia e quer pregar a Bíblia. Ele não deve se envergonhar disso. Ele deve pregar a Bíblia, pegar a Bíblia e sair dessa igreja então. Se vocês não querem a Bíblia, digam em alto e bom som que vocês não querem a Bíblia. Ele não deve mudar o discurso, pedir desculpas, se acovardar. Ensine, exorte com toda a autoridade. É isso que uma igreja deve querer na vida de seu pastor. Por favor, eu preciso de um mestre, eu preciso de um professor que me ensine, que me exorte, que me repreenda. Eu não preciso de alguém que só diga o que eu quero ouvir, alguém que passa a mão na minha cabeça. Eu preciso do Evangelho. Eu preciso de pastores que pregam a palavra, e tão somente a palavra. Por isso ninguém te despreze, Tito. Ninguém despreze você, presbítero. Ninguém despreze você, pastor. Ninguém despreze você, líder, quando você prega a palavra. Que a igreja não trate com desdém aquele que prega a palavra, porque quem rejeita um pastor, um presbítero que faz esse trabalho de maneira irrepreensível, na verdade está rejeitando o único meio pelo qual Deus estabeleceu que vivêssemos de forma saudável, a mensagem do Evangelho. E quando uma igreja rejeita o Evangelho, ela vai prestar contas diante de Deus, por dizer: nós não quisemos a sã doutrina. Essa é a autoridade da sã doutrina. Qual é o trabalho principal de uma liderança irrepreensível? Onde nós veremos o maior fruto desse ministério? Como avaliar se estão cumprindo o seu papel? Como saber se a igreja está ouvindo e se submetendo a esse ensino? Uma liderança santa ensina com autoridade a sã doutrina e exemplifica a sua prática para que toda a igreja faça o mesmo, por causa da graça salvadora de Deus em Cristo. Amém? Oremos. Pai amado, obrigado por tua santa palavra. Obrigado por nos confrontar, nos repreender, nos corrigir e nos reanimar por meio do Evangelho. Constrangidos, queremos permitir que o Evangelho nos transforme, Senhor. Queremos ter vidas santas, justas e piedosas neste mundo. Queremos ser um povo marcado por ter abandonado os pecados no passado. E um povo que olha para o futuro, a bendita e gloriosa manifestação do nosso Salvador em nuvens. Que através de nossas vidas esse mundo ouça do Evangelho e veja o que o Evangelho é capaz de fazer na vida daquele que crê. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.